Às vezes, basta conhecer uma única pessoa para que toda a sua vida mude. Talvez aquela pessoa que você conheceu naquele dia pode se tornar o seu sócio no empreendimento que você sempre sonhou, ou pode se tornar o seu futuro marido ou esposa. Talvez essa pessoa seja a pessoa que abra uma porta que você jamais imaginou que fosse aberta na sua vida. Então hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito interessante, que é networking e contato com outras pessoas. Como é importante nós estarmos inseridos dentro de um bom ambiente e como isso pode, de fato, mudar a sua vida. Fala, galera. Então hoje eu estou aqui para falar um pouco desse assunto que é tão importante, tanta gente vinha me pedindo, networking, ambiente, pessoas que você frequenta. É muito comum, né, que nós utilizemos aquela frase, você é a média das 5 pessoas que você convive, mas o que de fato isso significa? O que exatamente a gente precisa buscar nessas pessoas? O que de fato vai levar a nossa vida a mudar? Então vou tentar trazer aqui um pouco da minha experiência. Muita gente me pede para falar desse assunto justamente por conta do networking que eu tenho. Então eu conheço muitas pessoas, eu conheço empresários bem-sucedidos, eu conheço campeões mundiais de jiu-jitsu, eu conheço grandes players do mercado digital, eu conheço gente famosa, enfim, coisas assim. Então, como eu conheço muita gente bem-sucedida, como eu tenho um networking muito forte, as pessoas sempre me perguntaram como você efetivamente fez esse networking e tudo mais. Importante dizer que esse vídeo aqui não é um vídeo... Eu não gosto muito dessas abobrinhas que a galera fala, gente que vende networking como se fosse uma fórmula pronta, como se você fosse aprender alguma coisa de fato assim para poder aplicar. O que eu vou trazer aqui para vocês é a minha experiência, com o que os livros dizem, um pouco de ciência também, e algumas dicas práticas do que você efetivamente pode fazer. Mas é obviamente lembrar que o networking acontece principalmente se você for uma pessoa verdadeira, tá? Se você for uma pessoa presente. Então, e se você for uma pessoa mais interessante do que necessariamente interessada. Então, as relações humanas, elas dependem muito dessas interações de troca. Por isso que muitas vezes a gente olha e fala, pô, mas fulano só dá atenção para aquela pessoa porque ela pode proporcionar algo em troca e coisas nesse sentido. Pessoal, a gente tem que lembrar que o ser humano é assim. E efetivamente, se você não tem nada para doar às outras pessoas, que seja um bom ouvido, ser um bom ouvinte, que seja grandes experiências, contar histórias, enfim, começando daí até efetivamente ter boas conexões, ter dinheiro, ter muito conhecimento que possa repassar. Então, se você não tiver nada que possa oferecer às outras pessoas, a quem de fato interessa ter você por perto? Talvez sua família, né, porque te ama, porque tem laços de sangue. É importante sempre, que eu sempre digo, a questão da gente estar evoluindo, a gente estar se desenvolvendo, porque isso também vai fazer com que nós nos tornemos pessoas melhores e mais pessoas queiram estar à nossa volta. Tá? Nem todo mundo vai querer estar à nossa volta simplesmente porque a gente nasceu e porque a gente existe. O mundo não é justo e as coisas não funcionam assim. Nós dependemos de uma série de fatores ali para gostar ou não de cada pessoa, para ter ou não uma pessoa dentro do convívio. Inclusive, não mantenham pessoas dentro do convívio de vocês que não possam, de fato, oferecer algo bom, que ofereçam, na verdade, coisas ruins, fofoca, má energia, qualquer coisa nesse sentido. Então, no começo desse vídeo, eu falei o seguinte: às vezes, conhecer uma única pessoa pode, de fato, mudar a sua vida. Seja pelas portas que ela pode abrir para você, seja por se tornar um futuro sócio, e foi assim que aconteceu comigo, ou por conta de ser até o seu futuro marido ou a sua futura esposa. E como isso deve acontecer de fato, tá? Porque essas coisas não acontecem por acaso. Você precisa estar em movimento, você precisa estar buscando, mas principalmente você precisa estar frequentando os lugares certos e convivendo com pessoas que compartilham os mesmos valores. Esse final de semana, a gente teve a segunda edição da Imersão da Roça. Então, a Imersão da Roça foi inicialmente criada pelos meus sócios, né, o Ricardo e o Gustavo Tavares. Eles me chamaram para participar junto com eles, porque eu sou uma pessoa que traga um pouco de contraste ali, né? A gente tem, apesar da gente pensar muito parecido, nós temos algumas diferenças ali, o que traz uma boa sinergia durante a imersão. E obviamente eu aceitei, tá? Para mim é um grande prazer. Gustavo e Ricardo são dois grandes irmãos que eu pude conhecer. Eu vou falar, inclusive, neste vídeo sobre como a gente se conheceu
e como é que a gente formou essa amizade. E a imersão da roça é uma imersão cara, uma imersão que as pessoas investem bastante dinheiro para estar lá. E por que efetivamente elas querem estar lá? Porque, primeiro, nós oferecemos muitas experiências, nós oferecemos muito conhecimento, sejam eles da área de negócios, sejam eles da área de relacionamentos, sejam conhecimentos intrínsecos da área em que eles vivem, um direcionamento também da parte do digital, e agora estão no mundo físico também. Eu estou lá para falar de empresas, eu estou lá para falar de liderança, para falar de mundo corporativo, para quem é, pelo que eu passei, para falar de princípios, coisas que eu aprendi no exército, e para falar também de empreendedorismo, de e-commerce e de outras coisas por conta da minha empresa. E só isso valeria o preço. Mas tem uma questão a mais, que são as conexões. A maioria das pessoas que estavam ali na imersão não estavam porque queriam só adquirir esses conhecimentos, mas queriam criar esses laços de conexão não só conosco, comigo, com o Gustavo, com o Ricardo, mas também com outras pessoas que estavam ali buscando pessoas de mesmos valores, pessoas de confiança, pessoas de honra, atributos que são valores que estão em falta hoje no mundo. Então acho que primeiro ponto sobre networking que eu trago para vocês é o seguinte: sejam pessoas confiáveis. Se você for uma pessoa confiável, se as pessoas souberem que a sua palavra não tem volta, que você é um cara de honra, naturalmente as pessoas vão considerar você para fazer negócios, para estar perto, para confiar alguma coisa. Então, ser uma pessoa confiável, de honra, uma pessoa de respeito, isso já é um primeiro passo. Então, vocês podem ver que eu não vou ficar falando bullshitagem aqui, eu vou falar coisas, né, princípios dentro disso daí. Então, essa é a primeira coisa, e por isso que a imersão é tão boa. Da primeira imersão que a gente fez, saíram negócios já, pessoas estão criando sociedades, inclusive com o próprio Ricardo e com o Gustavo, inclusive comigo, inclusive fazendo parcerias. Por que que é importante, às vezes, você investir dinheiro nessas coisas? Porque você pensa, o preço de eu pagar essa mentoria é X, mas qual que é o valor que ela pode te oferecer? E mais do que isso, você não estar lá, que preço você pagaria por não estar lá? Então, às vezes, a gente nunca sabe o que nós vamos conseguir obter daquele lugar. Eu não estou falando só da imersão que nós fizemos, mas se você for numa outra imersão, num curso, vamos para um segundo princípio aqui. Muita gente me pergunta e fala, hoje eu sou CLT, como eu fui, e quero ser empreendedor. O que fazer? E principalmente a pergunta é, não sei como, não sei o que fazer. Primeiro ponto é, primeira coisa que eu faço, que eu falo e que eu fiz logo agora que eu me tornei empreendedor. Procure pessoas para tomar café, tome bastante café, essa é uma ótima dica. Vai conhecer empreendedores, vai ver como são os negócios deles, o que eles fazem, o que levou eles a empreender, como é que eles fariam se estivessem no teu lugar, coisas nesse sentido. É muito importante você conhecer diversos segmentos, mostrar a sua intenção, porque talvez uma dessas pessoas pode ser o seu sócio. Frequentar networking, fazer networking, frequentar lugares onde pessoas também estão buscando empreender, com empresários de maneira geral, né? Ou até pessoas do mesmo valor só, entender quais business elas trabalham, tentar agregar na igreja, numa mentoria que faz sentido para você, num ramo que você gosta. Talvez a sua empreender para você possa ser empreender num hobby, né? Em alguma coisa que era o seu hobby, alguma coisa que você ama. E aí, sei lá, vamos dar o exemplo do jiu-jitsu. Não necessariamente você sendo um atleta de jiu-jitsu, você treinando jiu-jitsu, vai ser legal você ser professor. Mas eu tenho um grande amigo meu, Thiago, que ele amava o jiu-jitsu, ele foi bodybuilder antes, ele fez nutrição, mas ele trabalhava no mundo corporativo porque era engenheiro também, olha quanta coisa. E aí ele abandonou tudo para trabalhar com nutrição no jiu-jitsu e está sendo super bem sucedido. Fico muito feliz de ver ele empreendendo e melhorando, e agora com clínica e tudo mais, e estava no Mundial de Jiu-Jitsu, olha que coisa incrível. E o networking não é só um cartão de visita, ou LinkedIn, ou coisas nesse sentido, é estar presente. Então uma outra dica para quem está no mundo corporativo e quer mudar dentro do mundo corporativo, seja de empresa, seja de área, ou até mesmo empreender, deixe sempre o seu LinkedIn atualizado. Faça postagens no LinkedIn, se conecte com pessoas que façam sentido. Então, exemplo, às vezes eu quero mudar de área, ou quero mudar de empresa. Comece a procurar quais empresas você gostaria de trabalhar. Adicione o pessoal do RH dessa empresa. Adicione os diretores, gerentes das áreas que você gostaria de trabalhar nessa empresa. Vai criando o seu ciclo de networking. Vamos passar para outro ponto aqui agora. Existe uma frase de Santo Tomás de Aquino que ele diz: idem veli, idem noli.
Ser amigo é amar as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas. Essa é uma questão que sempre me perguntaram, tá? E fala, pô, você encontrou seus amigos e tal, como é que foi isso? Eu sempre tive um problema, vamos dizer assim, porque eu tive meus amigos que cresceram na infância comigo e gosto muito deles ainda, amo eles, pô, eventualmente mando uma mensagem, vejo como é que estão, mas existiu uma diferença, não necessariamente de valores, só, mas de atividades mesmo, sabe? Que me chateava um pouco. Então eu era do mundo da luta, não tinha ninguém nesse meio que era da luta também. Então eu saía com o pessoal, os assuntos eram sempre os mesmos, né? Mulherada, bebida, festa, futebol, coisas que eu durante um tempo até fui um cara festeiro, mas eu comecei a perder, eu comecei a sair disso, não fazia sentido pelas coisas que eu vivia. E aí comecei a me afastar dessas pessoas. Então muita gente me fala, pô, tô mudando de vida agora, e o que que eu faço, né? Meus amigos, eu me sinto sozinho, eu não consigo conversar com esses meus amigos, tenho dificuldade de me libertar das festas porque são os únicos amigos que eu tenho e tudo mais. E o que eu te digo é, toda vez que você vai realizar uma grande mudança na sua vida, você vai ter que se libertar de certas coisas. Então, muitas vezes, para você dar um próximo passo na sua vida, talvez você precise deixar alguns amigos de lado. Isso não quer dizer que você vai abandonar essas pessoas e que vai se achar melhor que elas e que, enfim, vai destratá-las. Muito pelo contrário. O que você vai fazer é começar a viver mais a sua vida, não frequentar os lugares que você não frequentaria, não se prostituir, não prostituir os valores que você tem em troca do grupo, em troca de amizades, e vai começar a passar por um processo de solitude mesmo, de solidão, de se concentrar mais em você, de buscar as coisas que você quer, e conforme você for se lapidando neste caminho de valores, melhorando como ser humano, você vai começar a encontrar pessoas que estão no mesmo propósito que você, que acreditam nas mesmas coisas. E foi o que aconteceu comigo. Eu já estava nesse processo há anos e eu acabava sempre me prostituindo mesmo. Meus valores ali acabava porque às vezes estava em casa há muito tempo, deixava, né, me pegar essa questão da solidão e acabava saindo para lugares que eu já não queria mais frequentar. Chegava nesses lugares, já não me sentia bem, ia embora mais cedo e ficava muito nesse processo de idas e vindas até que eu tomei a decisão de que não ia mais. Passei por um processo bem solitário de entender comigo mesmo quais eram as coisas e nesse meio do caminho foi quando eu comecei a criar essas amizades com o Ricardo, com o Gustavo, que nós nos conhecemos a partir de um grande amigo nosso que é o Cristiano, e eventualmente também com o Leonan. No final das contas, todos nós nos tornamos sócios, abrimos uma empresa, expandimos o grupo com pessoas de mesmos valores, que acreditam nas mesmas coisas, que têm fé em Deus, que são cristãos, que são correria de trabalho. E aí fomos unindo pessoas com esse mesmo propósito, criando um grupo, e esse grupo é muito poderoso. Por quê? Essa ideia de que você é a média das 5 pessoas é muito interessante porque, de fato, quando você está inserido dentro de um grupo, que as pessoas acreditam nas mesmas coisas que você, são firmes nos seus ideais, não prostituem seus valores, toda vez que você acaba saindo um pouco disso, você se sente até mal. Hoje, dentro do grupo, qualquer pessoa que acabe fazendo alguma coisa de errada, a gente chama atenção. E a gente evita de fazer várias besteiras justamente por conta que o nosso grupo é muito firme. Muito firme nos valores cristãos, muito firme nos valores dos homens. E a gente se ajuda mutuamente. Quando a gente tem alguma dificuldade, alguma necessidade, a gente compartilha. A gente leva as porradas lá dentro do grupo e isso fortalece a união no que é importante. Procurem essas pessoas e hoje a internet capacita vocês. Antigamente era muito difícil, as pessoas tinham que conversar por carta, viajar para encontrar essas pessoas. Hoje a gente pode colocá-las num grupo de WhatsApp. E é por isso que, por exemplo, eu falei da imersão. Agora no nosso grupo de WhatsApp tá incrível, né? Ver o pessoal da imersão já pensando em novos negócios. Isso é terça-feira. Outra coisa é que você conhecer pessoas interessantes, conhecer pessoas bem-sucedidas pode expandir a sua mente. A gente não consegue alcançar alguma coisa que a gente não consegue conceber antes, que a gente não consegue imaginar. E aí, para vocês terem uma ideia, um dos mentorados da imersão, na segunda-feira ontem, enfim, depende do dia que você está assistindo esse vídeo, mas na segunda-feira após a imersão, pediu as contas do trabalho, porque ele enxergou um novo mundo, enxergou um novo horizonte, e ele falou, isso aqui não é mais para mim. Ele estava para tomar essa decisão há muito tempo, e aí lá ele teve a resposta que ele estava buscando. Então, ele acaba de largar um emprego muito bom para poder viver o que ele acredita. E foi o que eu fiz, por exemplo.
E grande parte da minha decisão veio por conta das minhas amizades. Hoje eu posso viver a minha vida, empreender, fazer os meus treinos, fazer meus conteúdos aqui e enxerguei novos horizontes. Então, talvez uma pessoa só possa fazer com que você mude toda a tua vida para melhor. Inclusive, no livro Convence Alguém em 90 Segundos, do Nicholas Buffman, ele diz que após uma palestra, a vida dele mudou completamente, porque ele fez uma rede de networkings e começou a trabalhar efetivamente com essa parte de comunicação. Talvez você esteja uma pessoa de seguir, esteja a uma pessoa de conhecer para seguir a vida que você sempre sonhou. Bom, pessoal, falei sobre diversas coisas aqui, eu tinha muito mais para falar, já está um vídeo longo. Então eu vou pedir para vocês que, se você gostou, curte, comenta, compartilha esse vídeo. Eu tenho muito mais para falar. Se vocês querem uma parte 2 desse vídeo, comentem aqui parte 2, que eu vou gravar uma continuação desse vídeo depois. Valeu!